Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura de João, capítulo 19. Hoje é dia 19 de abril de 2026 e nós começamos no dia 1º de abril a leitura do Evangelho de João. Estamos dedicando 21 dias, cada dia lendo um capítulo do Evangelho de João em comemoração à Páscoa. Você sabe que em abril nós celebramos a Páscoa, onde Jesus entregou a sua vida para salvar a humanidade dos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, revelando o seu poder como Filho de Deus, aquele que tem o poder de nos salvar. Então, nós estamos lendo o Evangelho de João. Hoje é dia 19, vamos ler João capítulo 19. E João capítulo 19, ele é a continuação do capítulo 18. No capítulo 18, nós lemos o momento em que Jesus foi traído por Judas, ele foi preso, ele foi levado para a casa de Anás, que era o sogro do sumo sacerdote, para ser interrogado. Depois de ser interrogado por Anás, ele foi levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, e logo que amanheceu na sexta-feira, eles levaram Jesus para Pilatos. Pilatos pediu para que os judeus julgassem Jesus. Eles não podiam matar ninguém, os judeus, porque havia um acordo entre Roma e os líderes judaicos. Roma estava estava no domínio de Jerusalém e havia uma lei que só os romanos poderiam matar. Então, por esse motivo, os líderes judeus entregaram Jesus para Pilatos. Eles queriam que Jesus morresse. Pilatos não vê culpa alguma em Jesus, mas os líderes judeus acusaram Jesus de dizer que era o rei dos judeus. E quando disseram isso para Pilatos, disseram: se você não condenar esse homem, então você não é amigo de César. César era o imperador. O nome César era o nome do cargo que o imperador exercia. O imperador desse tempo era Tibério. E eles disseram: se você não condenar esse homem, porque ele fala que ele é rei dos judeus, então você está concordando que ele pode ser o nosso chefe, o nosso líder, e você está indo contra Tibério. Então eles deixaram Pilatos numa situação difícil. Se Jesus dizia que era o rei dos judeus, ninguém poderia se declarar rei, a não ser Tibério, que era o César, que era o imperador. Então Pilatos é forçado a levar Jesus à condenação. Mas como havia uma tradição de pedir para o povo escolher entre duas pessoas condenadas para que um fosse solto, Pilatos apresenta Barrabás e Jesus ao povo. E o capítulo 18 termina dizendo que Pilatos diz: a quem querem que eu solte? Jesus de Nazaré ou Barrabás? E o povo grita que solte Barrabás. E agora vamos começar a ler João capítulo 19, que é a continuação dessa história. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Nós comentamos que o povo escolheu Barrabás porque, quando viram que Jesus estava como um preso, aqueles que tinham acreditado nele começaram a pensar que ele não era o Messias, que ele não era o Salvador, porque os judeus aguardavam um Salvador que fosse forte, que
removesse o domínio de Roma sobre eles, que viria dos céus, montado em um cavalo, com muito poder, e que os libertaria daquela escravidão. Mas como Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é dos céus. Então, logo que o povo escolheu Barrabás, Pilatos então tomou Jesus e mandou chicoteá-lo. Então, aqui no versículo 1, aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Por que os soldados fizeram isso? Porque quando alguém se declarava rei acima do imperador, ele estava indo contra a autoridade do imperador. Então, como Jesus estava condenado, indo para a cruz, para ser morto, aqueles soldados começaram a zombar de Jesus. Fizeram aquela coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele para ridicularizá-lo, para humilhá-lo, para dizer: Você não é rei, coisa nenhuma. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Lendo aqui esse texto, imagine a situação que Pilatos estava fazendo com Jesus. Jesus passou por uma terrível humilhação. Eles vestiram Jesus com uma coroa, colocaram um manto, uma capa vermelha, e expuseram Jesus publicamente, dizendo: Olha aqui o rei. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica. Por que os chefes dos sacerdotes começaram a gritar: Crucifica, crucifica? Eles começaram a gritar porque eles queriam criar um movimento no meio do povo, para que o povo escutasse eles falando crucifica e as massas começassem a ir na onda. E esse texto nos mostra nos dá uma aplicação prática. Muitas vezes existem líderes de grandes igrejas que saem na internet e começam a lançar ideias que não estão na Bíblia. Nós precisamos tomar cautela em relação a esses movimentos e ver se aquilo que está sendo falado realmente tem fundamento na Bíblia. Porque crucificar Jesus significa matar os ensinamentos dele. Então, os líderes religiosos, muitos deles, querem dominar as massas. E tem havido um movimento muito forte de muitos pastores, pregadores, que falam que Jesus traz riqueza, prosperidade, carros, luxo. E eles estão dizendo: segue a Jesus, porque Jesus tem tudo isso para você. E eles criam movimentos nas redes sociais. Eles têm muitos seguidores. E assim como esses chefes dos sacerdotes, quando viram Jesus, disseram: crucifica ele, crucifica ele. Essas pessoas que têm muita influência nas redes sociais e que lideram grandes igrejas estão chamando as pessoas: crucifique Jesus, crucifique Jesus. Corram atrás da riqueza, de carros, de luxo. Eles estão pregando um Jesus que não é o Jesus que salva, que liberta. O Jesus que salva e que liberta traz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que não está em coisas, em bens,
mas que está na paz e na garantia e certeza da vida eterna. Com prosperidade, porque ele prometeu que não haverá falta do que comer, do que beber e nem do que vestir. Mas não uma pregação que diz que o mundo é conquistar fama, poder e muito, muito, muito dinheiro, como se Jesus fosse o servo, o empregado para atender às nossas vontades, como muitos estão pregando pelas redes sociais. Quando eles pregam isso, eles estão gritando hoje: crucifica, crucifica esse Jesus que veio e que trouxe a vida eterna. E vamos criar um novo Jesus, um Jesus que é um amuleto, que é um ídolo para pedir o que eu quero. Qual é a minha vontade? Vai, vem com a gente, que Jesus vai dar tudo o que você quer. Esse é o Jesus que nós estamos pregando. Quando eles fazem isso, eles estão crucificando Jesus e estão querendo que as pessoas acompanhem eles. Esses chefes começaram a gritar: crucifica, crucifica. Aí Pilatos disse: vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Aqui nós temos uma outra aplicação. Quantas pessoas exercem algum poder secular, algum poder aqui nessa terra e pensam que são como se fossem Deus? Eles pensam que podem tudo e maltratam, desrespeitam, humilham os seus subordinados. Maltratam, desrespeitam, humilham as pessoas, levando em consideração o seu poder econômico, levando em consideração as roupas que vestem, levando em consideração os carros, as propriedades que possuem, como que dizendo: nós valemos mais, porque temos autoridade, porque temos fama, porque temos dinheiro, porque temos poder. Mas elas não percebem que tudo isso é vão, é ilusório, é passageiro. E Jesus olha para Pilatos e diz: você pensa que tem alguma coisa? Jesus respondeu no versículo 11: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Agora, aqui no versículo 11, nessa segunda parte: por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Aqui, essa parte final do versículo 11, nós temos uma outra aplicação. Foi Judas que entregou Jesus para Pilatos. Pilatos tem esse pecado da soberba, da arrogância, de pensar que tem algum tipo de poder. Ele não percebe, não enxerga, não consegue ver, está cego para a sua limitação, para a sua fraqueza, para a sua vulnerabilidade. A soberba torna uma pessoa cega, torna uma pessoa incapaz de perceber que está indo para a morte. A pessoa se apega à sua riqueza, à sua fama, ao seu poder. Pilatos estava assim. Agora, tem um outro pecado aqui que é de Judas, que está no versículo 11
na segunda parte. Então, lendo o versículo 11 por inteiro. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Jesus estava dizendo: Ei, tenha vista, não seja cego e enxergue. Só Deus é soberano. Só Deus tem todo o poder. Só Deus é verdadeiramente poderoso. Você pensa que é Deus, mas você não é. Você só está aí porque Deus permitiu. Então essa é a primeira parte. Agora a segunda parte. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Judas entregou Jesus por dinheiro. Judas, ele traiu a Jesus. Muitas pessoas caminham, agora nós estamos indo na segunda parte. Muitas pessoas caminham com Jesus. Judas caminhou com Jesus durante 3 anos. Judas foi chamado por Jesus. A Bíblia fala que todos os discípulos foram escolhidos para estarem com ele. Judas, ele foi escolhido para andar com Jesus, para conhecer as maravilhas, os milagres, o reino de Deus, para conhecer Jesus e ver a sua bondade, o seu amor, a sua compaixão pelas pessoas. Ele caminhou 3 anos ao lado de Jesus, mas ele não conseguiu encontrar o fundamento do reino. Ele não conseguiu encontrar em Jesus a vida eterna. Judas, dizem alguns estudiosos, que o motivo pelo qual ele traiu Jesus é que Jesus disse que morreria. E Judas era um daqueles que esperava que viesse um Messias, um libertador, que destruiria Roma e traria a independência para o povo de Israel. E ele se decepcionou, ele se frustrou quando viu que Jesus estava revelando uma fraqueza. Jesus estava dizendo: eu vou morrer. Então Judas decidiu traí-lo. Alguns estudiosos dizem isso. Outros dizem que ele era ganancioso. O texto bíblico fala que quando Maria quebrou um perfume e começou a lavar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos, ele foi um dos que disse: poderiam ter guardado esse perfume, ter vendido e dar o dinheiro aos pobres. A Bíblia fala que ele, na verdade, falou isso porque ele queria que o dinheiro na caísse na mão dele, para que ele pudesse pegar uma parte do dinheiro, porque ele era o tesoureiro e ele furtava, ele roubava o dinheiro. Então, por amor ao dinheiro, ele entregou a Jesus. Com aquele dinheiro ele comprou um terreno, ele comprou um campo, a Bíblia diz. Mais tarde ele se enforcou naquele campo, mas ele comprou um terreno com aquelas moedas. Então, nós vemos que com uma parte daquelas moedas, porque a Bíblia diz que depois ele se arrependeu e ele foi e jogava as moedas de volta para os que o pagaram. Então, dá de entender que com uma parte das moedas ele comprou um terreno, com a outra parte ele ficou arrependido, ele foi e jogou as moedas de volta para aqueles que o pagaram. Mas ele traiu a Jesus. O maior pecado é ter a chance de caminhar com Jesus e depois ignorá-lo, desprezá-lo. Lá no livro de Hebreus, existe uma passagem que diz que aquele que aceita Jesus, recebe o sangue de Jesus e é purificado dos seus pecados, e depois volta a praticar os mesmos pecados, é como aquele que não tem mais perdão. Porque se a pessoa já desfrutou da companhia de Jesus, recebeu o perdão dos seus pecados, e depois ela ainda volta deliberadamente, intencionalmente, abandonando Jesus conscientemente, já não resta mais uma razão para que ela se arrependa. Então, o texto de Hebreus vai dizer: não resta mais nada a não ser
uma condenação, uma expectativa de condenação. Vamos fazer um corte aqui e vamos ler esse texto de Hebreus. Entrando aqui em Hebreus, capítulo 10, vamos ler aqui o versículo 26, o 27 e o 29. Olha o que o texto diz. 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, quem é a verdade? Você lembra que em João, no capítulo 14, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é Jesus. Então, aqui no versículo 26, pois se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, de maneira intencional, depois de conhecer a verdade, depois que já conhecemos a Jesus, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, nós recebemos Jesus e recebemos o perdão dos pecados para viver em novidade de vida. Agora, se já aceitamos a Jesus, já recebemos o perdão dos pecados, já fomos limpos dos pecados, e mesmo conhecendo Jesus, nós começamos a fazer as coisas erradas, começamos a pecar, então estamos pisando no sangue dele. E não há mais ninguém depois de Jesus para nos gerar arrependimento. É isso que Hebreus no capítulo 10 está dizendo. Então, pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então, aquela pessoa que já recebeu a Jesus, não tem mais sacrifício nenhum para ela. O que se espera dela? Só resta o medo dela receber o julgamento. Ela vai para o julgamento e para o fogo violento que vai destruir os que são contra Deus. E agora o versículo 29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Então, esse texto mostra que aquela pessoa que já teve encontro com Jesus e continua pecando deliberadamente, ela comete um pecado terrível que não tem mais perdão. Só Jesus perdoa. E se a pessoa conheceu Jesus e volta intencionalmente aos seus pecados, só resta o juízo, o medo do fogo eterno. Retornando aqui a João capítulo 19, nós fizemos esse corte para entender aqui essa parte em que Jesus respondeu. Jesus falou para Pilatos: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Esse ponto nós já comentamos. Agora a segunda parte. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Veja, Judas é culpado de um pecado maior, porque ele teve esse contato com Deus, ele teve contato com Jesus, ele andou com Jesus, ele foi escolhido para ser discípulo de Jesus. E tem um detalhe, em João no capítulo 13, quando Jesus começa a celebração da ceia no cenáculo, ele lavou os pés de todos. A Bíblia não conta que Jesus não lavou os pés de Judas. A Bíblia conta que Jesus lavou todos os discípulos. E o lava-pés significava que Jesus estava dizendo o seguinte: vocês já estão puros, e eu vou lavar os pés de vocês para remover o restante dos pecados que ficou na vida de vocês. Era uma limpeza definitiva, era um gesto, um sinal de humildade como mestre. O lava-pés tem muitas lições. Uma das lições é a humildade. Se eu sou o mestre e lavei os pés de vocês, lavar os pés naquele tempo era a função
que os servos executavam. As pessoas recebiam visitas em casa e as famílias mais abastadas tinham um servo que cumpria esse papel, lavar os pés da visita para receber em casa. Era a função mais básica e Jesus vai e faz essa função mais básica, mostrando para eles a sua humildade. E Jesus fala para eles: se eu vos fiz isso, façam isso entre vocês, dando honra uns aos outros. Mas Jesus, quando vai lavar os pés de Pedro, eu estou falando dessa história que nós já lemos em João capítulo 13. Quando chega a vez de Pedro, Pedro fala assim: o Senhor não vai lavar os meus pés. Por que Pedro fala isso? Porque ele fala: o Senhor não vai fazer isso, o Senhor é o meu mestre. E aí Jesus fala para ele: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava dizendo: eu estou lavando os pés de vocês para completar a obra. O lavar os pés dos discípulos era um sinal de: agora eu vou concluir lavando os pés, para que eles possam ir e pregar o reino de Deus. E então Pedro diz: então também lava as minhas mãos e também a minha cabeça. E aí Jesus disse: só os pés, você já está limpo. Então Jesus estava dizendo para ele: essa caminhada de 3 anos comigo, você já foi sendo limpo de muitas coisas. Agora falta o detalhe, o ajuste. E eu estou dando toque agora, lavando os pés para tirar os pecados. Depois que Jesus ressuscita, ele vai dizer aos discípulos: agora fiquem reunidos e orem, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Então, receber o Espírito Santo, que foi o momento que ocorreu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é um momento em que Jesus completa mais um ponto na vida dos discípulos. Assim é a nossa caminhada com o Senhor. Deus, na nossa caminhada com Ele, vai acrescentando pontos em nossa vida. Naquele momento do lava-pés, Jesus estava completando a purificação. Então ele estava lavando os pés dos discípulos e a Bíblia conta que Jesus lavou os pés de todos. Então Judas teve a chance de ter os seus pés lavados por Jesus. Em outras palavras, Jesus lavou Judas completamente. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que depois do lava-pés, ele partiu o pão e ele deu o cálice e que Judas comeu junto o pão e o cálice. E depois ele pediu para se retirar, para ir falar com os soldados e trair Jesus. Em outras palavras, Jesus deu todas as oportunidades de conhecê-lo. Judas andou 3 anos com Jesus. Judas teve seus pés lavados por Jesus. Judas comeu do pão e do sangue de Jesus com a intenção de traí-lo, com a intenção de deixá-lo. Então aquele texto que nós lemos em Hebreus diz: depois que você teve o contato com Jesus e você peca intencionalmente contra ele, não resta mais nenhuma esperança a não ser um medo horrível do julgamento e do fogo eterno. Então, quando Jesus fala aqui no versículo 11, por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior, Jesus estava dizendo o pecado dele é um pecado que não tem mais perdão. Não tem. Aí o versículo 12, depois disso Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Então nós vemos aqui a acusação que colocaram sobre Jesus. Ele fala que é rei. Então ele está sendo maior que o Tibério. O Tibério era o imperador da época. E Pilatos, ele era governador da Judéia, mas ele era um servo de Tibério. Então, se ele soltasse Jesus diante dessa acusação, ele estaria admitindo que Jesus era rei.
e seria um traidor de Tibério. Então, quando Pilatos ouviu isso, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então você vê, os chefes dos sacerdotes disseram: O nosso único rei é o imperador. Eles disseram isso para pressionar Pilatos, para dizer: Só o Tibério que é o imperador, e você tem que obedecer o Tibério, porque você também é um governador que tem que obedecer às ordens dele. Uma indireta, dizendo assim: você tem que matar esse homem. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. É nessa hora que Pilatos vê a pressão que estava sobre ele. Se ele soltasse Jesus, os próprios chefes dos judeus iriam fazer uma denúncia para o imperador em Roma, dizendo: Jesus disse que era rei e Pilatos o soltou. Então isso poderia trazer um prejuízo para a carreira política de Pilatos. Então, e até ele poderia ser julgado e condenado à morte. Então, por isso Pilatos desiste de tentar salvar Jesus e entrega a ele para que seja crucificado. Aí Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. E aí Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Aqui tem um detalhe aqui. Pilatos escreveu Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, como uma forma de provocar os chefes dos sacerdotes. Era uma forma de Pilatos dizer assim: Esse aqui é o rei de vocês. Porque os chefes dos sacerdotes levaram Jesus, acusaram Jesus de que ele falava que era rei dos judeus, uma coisa que Jesus nunca disse, porque Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, que ele era o reino, que o reino dele era o reino dos céus, mas eles acusaram Jesus disso, não aceitavam que Jesus fosse filho de Deus, então eles trouxeram Jesus dizendo: ele falou que é rei. Os chefes dos sacerdotes disseram isso para Pilatos. Então Pilatos ficou chateado com aquilo. Então ele escreveu: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, porque escrevendo desse jeito, ele sabia que os chefes dos sacerdotes que trouxeram Jesus iam ficar irados. E eles ficaram irados. Eles foram atrás de Pilatos e disseram: escreva que ele que disse que é o Rei dos Judeus. E Pilatos, aqui no versículo 22, ele fala: o que escrevi, eu escrevi. Isso vocês não vão mandar em mim. Vocês já se intrometeram aqui de trazerem ele, acusarem ele de ter dito que era rei, me colocaram numa situação difícil, eu estou tendo que colocar ele para ser crucificado pela pressão de vocês, mas eu vou deixar escrito: ele é o rei dos judeus. Ele escreveu isso para provocar a ira dos chefes dos sacerdotes. E ao mesmo tempo que ele escreveu Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, ele estava colocando a condenação para Jesus. Ele estava dizendo assim: ele se declarou Rei dos Judeus. E todo mundo que fala que é rei acima do imperador era digno de morte. Então a forma como ele escreveu
foi uma forma de provocar a raiva dos chefes dos sacerdotes e ao mesmo tempo justificar a condenação de Jesus. Por isso que ele coloca Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso provocava os chefes dos sacerdotes que diziam: quem disse que ele é nosso rei? E ao mesmo tempo, diante de Roma, se perguntassem para Pilatos: por que você condenou ele? Está escrito lá, ele se fez rei. E quem se faz rei acima do imperador é digno de morte. Por isso que ele está com a sentença em cima da cruz. Foi uma forma de Pilatos atender a toda a questão política. Agora o 23. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Esse texto aqui está escrito no livro de Salmos. Vamos fazer um recorte aqui e ver onde esse texto está escrito. Entrando aqui no Salmo de número 22. Esse Salmo 22 é um salmo messiânico. Salmo messiânico é um salmo que profetiza o que ocorreria quando o Messias viesse. Então você vê nesse Salmo 22 que ele começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Essas palavras foram as últimas palavras que Jesus disse quando ele estava na cruz. Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? E aqui, o versículo 22, quando chega no versículo 18, ele fala: eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Então aqui, eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. É nesse texto que está baseado o que João menciona ali. Os soldados fizeram isso. Eles repartiram as roupas entre os 4 soldados e fizeram o sorteio da túnica de Jesus. Retornando aqui para João capítulo 19, prosseguindo, aqui no versículo 25, perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Então nós vemos aqui que João relata que perto da cruz estavam essas mulheres, a mãe dele, a irmã dela, no caso a tia dele, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena, 4 mulheres. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, esse discípulo que ele amava aqui é o próprio João. João, ele, para não falar que era ele mesmo, ele escreve dessa forma, né? Ele disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes.
e aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Aqui, quando fala que saiu sangue e água de Jesus, quando sai sangue e água, isso comprova que Jesus de fato estava morto, no aspecto biológico. No aspecto espiritual, quando sai sangue e água, isso mostra que Jesus estava instituindo o sangue que purifica de todo pecado e a água que representa o batismo. Então, os dois sacramentos são o batismo em águas, que serve para o arrependimento, a declaração de que estamos com Jesus, e a Santa Ceia, que simboliza o sangue de Jesus, com o qual nós temos uma nova aliança com Deus. Esse é o aspecto espiritual. E ainda tem um terceiro ponto que alguns comentam. Eva nasceu da costela de Adão. O soldado furou o lado de Jesus. Então, da morte de Jesus, ele é o novo Adão, e do lado de Jesus, de cortarem Jesus ao lado, na altura da costela, nasce a igreja. Então, ele é o cabeça, ele é o novo Adão. O primeiro Adão pecou. Ele, como novo Adão, venceu o pecado. E ele traz a fundação da igreja. Aí vem o versículo 35. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O 35, João, está falando dele mesmo. Ele está dizendo, quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. Ele está dizendo, eu estou contando isso para vocês acreditarem. O que ele disse é verdade. E ele sabe que fala a verdade. João está falando sobre ele mesmo. Só que ele fala em terceira pessoa para não dizer, eu vi, eu estou dizendo que o que eu falei é verdade. 36. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as escrituras sagradas dizem, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Vamos fazer um corte e ver aqui onde estão escritos esses textos. Aqui no livro do Êxodo, no capítulo 12, nós vemos as ordens que Deus deu para Moisés a respeito do animal que deveria ser sacrificado para que comemorassem a Páscoa. Você sabe que no Antigo Testamento a Páscoa comemorava a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, eles matavam um animal, pegaram o sangue daquele animal e marcaram as portas das casas de todo o povo de Israel. Um anjo da morte passou e matou todos os primogênitos dos egípcios e de todos os animais dos egípcios. E aquilo ficou como uma marca de que o sangue do cordeiro liberta da morte. Quando Jesus vem, ele vem na Páscoa para substituir esse cordeiro e dizer que Jesus, com o sangue dele, protege todos os que aceitam a Jesus da morte. Então havia uma determinação de como que esse cordeiro era comido na refeição para a comemoração da Páscoa. E aqui em Êxodo, no capítulo 12, estão as ordens. Veja o versículo 46. O versículo 46 diz aqui, vamos ler aqui o versículo do versículo 43 até o 46. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, esta é a lei
para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa, porém todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Então, a circuncisão era o corte do prepúcio, a pele que cobre o órgão genital masculino, que todo judeu faz no 8º dia de nascimento do menino. No 8º dia de nascimento, eles fazem a circuncisão. Eles cortam a pele que cobre o órgão genital masculino. Então aqui, Deus deu essa ordem: estrangeiros não comem a Páscoa, porque o estrangeiro não tem a lembrança de que ele foi liberto da escravidão do Egito. Ele não tem relação, não tem nenhum pacto com a Páscoa. Agora o escravo, ele servia ao seu senhor. Se o senhor era judeu, ele fazia parte da família, então ele participava da Páscoa depois que fosse circuncidado. 45. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Aí o versículo 46. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, não será tirada dali, e não quebrem nenhum osso do animal. Então Jesus, como cordeiro, ele estava substituindo o cordeiro da Páscoa, sendo aquele que livra da morte. Nenhum osso dele foi quebrado. Mas tem um outro texto que fala que nenhum osso dele seria quebrado. Aqui no Salmo 34, fala a respeito da proteção de Deus aos que são dele. O Salmo 34 fala isso. Então aqui o Salmo 34, no versículo 19, fala: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Versículo 20, ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Então, o texto de João, quando eles não quebram as pernas de Jesus, mostra que ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o povo da escravidão do pecado, que no passado representava o Egito, e traz para a proteção, traz para a vida, livra da morte. E o Salmo 34 fala que Deus protege os bons, revelando Jesus sendo bom. Deus o protegeu completamente. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Aqui no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, existe uma profecia a respeito do futuro de Israel. Aqui, Deus fala: esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos. Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia, ou seja, Deus, o profeta Zacarias, lança uma profecia, que haveria um dia especial. Naquele dia, eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia, eu farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia, eu farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia,
Eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles, como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Nós sabemos que Jesus era descendente de Davi. Naquele dia, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. E agora, preste atenção no versículo 10. Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Então nós vemos aqui, Jesus era o filho mais velho de Maria, e esse texto fala, vão olhar e vão ver aquele que atravessaram com a lança. Então João, ele cita esses textos, Êxodo capítulo 12, versículo 46 e o Salmo 34, o versículo 20, que fala a respeito dos ossos de Jesus que não seriam quebrados, e aqui Zacarias capítulo 12, versículo 10, que fala que aqueles que o transpassaram com a lança o verão. No dia em que o Senhor levantar a nação de Jerusalém, eles o verão. Fala sobre a vitória, quando o Senhor voltar para reinar, eles o verão. Retornando para João 19, vamos prosseguir aqui no versículo 38. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Então você sabe que os judeus não desempenham, não trabalham no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. E Jesus, ele morreu e às 18 horas de sexta já começa o sábado deles. Então eles só pediram licença, pegaram Jesus, colocaram naquele túmulo para obedecerem à lei do sábado. Convido você agora, diante de tudo que nós lemos, que mostra o amor de Jesus, que ofereceu a sua vida morrendo dessa forma na cruz, para dar a salvação a nós, que você, que ainda não aceitou a Ele, venha fazer uma oração para aceitá-lo como seu único Salvador a partir de hoje. Aqui na tela está a oração de confissão. Essa é a oração para confessar que você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Essa é a oração para você dizer: Jesus, eu quero segui-lo. Então, se você ainda não fez isso, diante de todas essas leituras que estamos fazendo, que revelam o amor que ele teve por nós, é hora de você se entregar a ele. Ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus morreu por todos nós e que o sangue dele nos limpa do pecado, e faça essa oração para se entregar a ele. Faça essa oração comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro que fica no céu com o registro
de todos os que aceitaram Jesus. Quem está nesse livro é filho, é filha de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final. Todos os que estiverem com o nome nesse livro entrarão direto no reino dos céus, porque são filhos. Da mesma forma que um filho entra na casa do seu pai livremente, aqueles que estão com o nome nesse livro herdam o reino de Deus. A oração termina em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por nós. E ele disse que iria para o Pai e que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ore exclusivamente a Jesus, porque Ele está conosco todos os dias. Você não precisa fazer nenhuma oração a ninguém mais, somente a Jesus. Foi Ele que morreu por nós. E Ele disse: Eu vou para o Pai, mas eu estarei com vocês todos os dias até o final, até a consumação dos séculos. Então, ore, sempre em nome de Jesus. Se você não faz parte de nenhuma igreja, procure uma comunidade onde se prega que Jesus é o único Senhor. Participe dos cultos, das reuniões de estudos bíblicos para conhecer mais de Jesus. E participe também dos cultos de oração. A oração é um canal de comunicação direta com Deus. Na oração, você não precisa repetir palavras. Você pode conversar e dizer: Deus, eu estou aqui e eu quero agradecer a Ti, Jesus, por tudo que eu recebi. E hoje eu quero compartilhar que preciso resolver uma situação que não sei como fazer. Fale para Jesus. Preciso resolver isso. Preciso saber disso. Preciso vencer um pecado, um vício, algo que me incomoda, que eu quero segui-lo fielmente. Me ajuda nisso. Espírito Santo me orienta. Ore a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Ore somente a Deus. Ore a eles, porque eles ouvem. Jesus é o intercessor, aquele que morreu por nós e que nos deu essa prerrogativa de podermos falar diretamente ao Pai como filhos e de falarmos com o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso Consolador, aquele que anda e nos acompanha nessa vida, nessa terra. Deus abençoe a sua vida grandemente e se você lembrou de alguém que precisa receber essa palavra, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também aceite a Jesus e siga a Ele, encontrando o caminho do perdão, da salvação, do resgate da sua alma. Deus abençoe grandemente e eu convido você a participar amanhã da leitura de João, capítulo 20. Vamos seguir nessa leitura bíblica, aprendendo e conhecendo mais sobre Jesus.